Boa noite, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Eu não sei como foi o seu dia, como foi a sua semana, mas eu sei que, assim como eu, você é um privilegiado por ter chegado até este lugar nessa noite. Você é um privilegiado porque, independente de como começou o seu dia, o Senhor, Ele permitiu você estar terminando esse dia na casa dEle, na presença dEle. Nesse momento, você vai ter uma oportunidade, eu não sei se você já teve esse momento de estar orando ao Senhor, de estar agradecendo, só agradecendo ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito por você. Se você não teve essa oportunidade, você vai estar, ao som da música que os meninos vão estar colocando ali, você vai estar tendo esse momento de oração sua com Deus, de agradecimento e de adoração por aquilo que o Senhor tem feito por você. Depois nós estaremos orando e dando início ao nosso culto. Amém? Senhor, nosso Deus querido Pai, eu quero exaltar o Teu nome, Deus querido, por tudo que Tu és, Pai querido. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor tem nos guardado, Deus, nesse mundo mal. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor nos permitiu viver todo um dia na Tua presença. Obrigada, Deus querido, porque embora tenhamos lutas, dificuldades, é o Senhor quem tem nos dado a cada dia o livramento. O Senhor tem nos dado o pão de cada dia. O Senhor tem aberto portas, ó Deus, para os Teus filhos. O Senhor tem, Deus querido, guardado a nossa casa. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor guardou a nossa família. Os nossos filhos, ó Deus, estão debaixo das Tuas mãos. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor nos permitiu nascer num país livre. Obrigada, Deus querido, porque o nosso país, ó Deus querido, é um local onde nós ainda podemos falar do Teu amor, Senhor. Obrigada, Deus querido, pelas portas abertas neste lugar, Senhor Deus. Obrigada, Deus querido, porque o Senhor nos permitiu, ó Deus, hoje chegar até este lugar, Pai. Quantas pessoas gostariam de ter chegado até a Tua igreja hoje e não vão poder, Senhor. Quantas pessoas a enfermidade não permitiu que chegasse até aqui. Quantas pessoas, Senhor, a morte, ó Deus, impediu que chegasse até aqui, até a Tua casa, Senhor, nessa noite. Mas o Senhor nos permitiu, porque somos nós, ó Deus, que viemos aqui lhe prestar um culto nessa noite, Pai. Então, ó Deus querido, que o Senhor nos permita, Senhor, ainda ofertar ao Senhor um culto que alegre o Teu coração, Senhor Deus. Que o Senhor nos permita, ó Deus querido, ofertar ao Senhor um culto de louvor, de gratidão, de adoração, ó Pai, ao Senhor, porque só o Senhor é digno, ó Deus, de receber. Seja exaltado, Pai, o Teu nome, seja glorificado, ó Deus, o Teu nome nessa noite, através da nossa vida, Pai. Eu quero Te agradecer pelos irmãos que já chegaram até aqui. Eu quero Te entregar aqueles que ainda estão pelo caminho, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, guardar. Livra-os, ó Pai, de todo mal. Livra-os, ó Pai, do homem mau, da bala perdida, dos acidentes. Guarda, Senhor, pelos caminhos por onde eles passarem, ó Deus. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha usar a minha vida na direção desse culto. Que o Senhor venha usar, ó Deus, o ministério de louvor, Deus, da condução dos louvores. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus querido, o irmão que vai fazer o solo. Que o Senhor venha abençoar, ó Deus querido, os irmãos que irão cantar o hino do cantor. Ó Deus querido, o mensageiro dessa noite também, que o Senhor venha usar cada um de nós, Senhor, para falar com vidas, Pai. Eu sei, Pai, que pessoas hoje estarão nesse lugar, ó Deus, sedentos da Tua palavra. Eu sei que pessoas hoje estarão assistindo o culto através da live, sedentos da Tua palavra. Então usa-nos, ó Pai, para honra, glória, louvor e exaltação do Teu nome, Senhor. Que não seja o nosso nome que venha crescer, que não seja nós que venhamos aparecer, mas que o Teu nome, ó Deus, seja louvado e engrandecido a cada dia, através das nossas vidas, Pai.
Somos instrumentos, ó Deus, e queremos ser usados pelo Senhor, ó Pai. Possamos estar prontos, ó Pai, para ser usados como o Senhor quer e não como nós queremos, Pai. Não naquilo que nós queremos, mas naquilo que o Senhor quiser usar a nossa vida, Pai. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. É isso que eu te peço, Deus querido, e já te agradeço por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Abra a palavra do Senhor no Salmo de número 150. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, por que não ler o Salmo 150, que fala sobre louvor? Amém? Vamos ler todos juntos, todo ele? Amém? Vamos comigo? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louvem o Senhor, aleluia. Vamos falar mais forte esse número 5, por favor? Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. Você está respirando? Então louve ao Senhor. Ministério de louvor. Estamos todos respirando. Estamos todos com o coração batendo. Estamos todos vivos. Porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado vida. Então louvemos ao Senhor com alegria. Porque Ele não merece menos do que isso da nossa vida, queridos. Ele não merece um louvor meia boca. Ele merece um louvor do fundo do nosso coração, da nossa alma, com toda a gratidão. Amém? A paz, Senhor, igreja, glória a Deus. Convido os irmãos a se colocarem em pé, em nome de Jesus, aqueles que puderem. Vamos estar louvando ao Senhor. Vamos estar cantando um louvor que diz que nós louvaremos ao Senhor independente das circunstâncias, independente das dificuldades, nós vamos louvar a Deus. Uma vez eu ouvi o pastor Dorival, pastor aqui da Igreja da Noia, ele falar assim: muitas das vezes a gente canta os louvores sem a consciência do que está sendo dito nos louvores. Por exemplo, o louvor de agora, que a gente vai cantar, a gente canta: te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Aí a gente canta esse louvor. Aí segunda-feira, quando a gente passa por um momento difícil, um momento torturante nas nossas vidas, aí a gente não quer louvar Deus. A gente não quer falar com Deus, a gente fica birrento, porque Jesus não está atendendo as nossas orações, Ele não ouve a gente, parece que a gente fala e nada que a gente fala em oração está fazendo efeito, mas, irmãos, lembra do louvor que a gente vai louvar? Lembra do louvor que você cantou no domingo? Lembra dos momentos que você teve com o Senhor de adoração? Muitas das vezes é a gente que não quer ouvir a voz do Senhor. A tribulação não serve para paralisar a gente, a tribulação serve para nos fortalecer na fé. Não tem como você passar por um momento de dor, um momento de tribulação, e você não aprender nada com isso. Você aprende mais de Deus, você aprende ter mais intimidade com o Senhor. A maneira como você é consolado pelo Espírito Santo também é diferente. Ou seja, a tribulação gera alguma coisa. Ela gera alguma coisa em nós. E o Senhor muitas das vezes quer nos ensinar por meio da dor, por meio do sofrimento. Além da gente aprender com Deus isso tudo, a gente também pode consolar os outros irmãos. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios que quando nós passamos por tribulação e o Senhor nos consola, a gente também pode consolar outras pessoas que passaram por tribulação também. Nós podemos consolar os outros a partir da tribulação que nós sofremos. Então é importante esse momento de tribulação, sim, é importante esse momento de dor, porque Deus quer gerar algo em você a partir desse momento.
Então, que em nome de Jesus nós venhamos entender isso. E agora que nós formos cantar esse louvor que tem essa letra, não é para você parar de cantar porque você acha que não vai viver isso, mas é para você cantar e falar assim com Deus: Senhor, me ajuda a viver isso. Me ajuda a, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, continuar firme, não esmorecer na fé, não desanimar. Me ajuda, Senhor, porque eu quero te louvar, independente da dor que eu estiver sentindo, independente da tortura da minha alma, eu quero continuar te louvando, Senhor. É isso que você pode fazer através desse louvor. Mas parar de cantar porque você acha que não vai cumprir isso, não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos aprender com o que o Senhor tem falado nos nossos corações. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Amém. A tribulação quer fazer a gente aprender. O Senhor é um Deus de tribulação que permite a gente passar por tribulação, mas é um Deus que nos consola em meio a essa tribulação. Então, que em nome de Jesus algo venha a ser gerado em nós a partir da dor e do sofrimento que nós formos passar, e que nunca o nome do Senhor venha deixar de ser glorificado. Amém? Vamos cantar o Senhor. Não importa.
estaremos cantando com consciência. Que independente das circunstâncias, das tribulações, nós ficaremos firmes na fé que nós temos no Senhor Jesus. Aprenda com o que o Senhor está querendo falar com você nessa noite, irmãos. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Reinas no trono dos céus. Aleluia. A criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória. Os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar.
que nós possamos te dar, ó Deus, para pagar a dívida que o Senhor pagou por nós. O Senhor, Tu és santo, Tu és poderoso. Aleluia. Senhor, nós temos tudo, ó Deus. Tudo que nós temos é a nossa vida, Jesus. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro. Sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor sobre ti. Derramo o meu louvor sobre ti. Derramo o meu amor, ó Santo Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só Ti. E então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha.
Glória a Deus. Glória a Deus. O Ministério de Louvor pode se assentar, os irmãos também. Nesse momento nós vamos estar chamando o nosso irmão Renato, que vai estar apresentando um solo ao Senhor. Amém, glória a Deus. Antes de cantar esse louvor, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre Elias, né? Elias era um grande homem de Deus, né? Que desafiou, como todos sabem aqui, o Deus de Baal, e se saiu vencedor porque ele tem um Deus todo-poderoso, não é verdade, irmãos? Então, muitas vezes, mesmo sendo um homem de Deus, ele teve suas provações, né? Ele passou por momentos difíceis na vida dele, que Jezabel era uma rainha má, desafiou ele, falou que ia matá-lo, que odiava ele, né, por servir a esse Deus. E muitas vezes, o que aconteceu? Ele se sentiu só, né, acolhido, abatido, como não é errado, porque nós somos seres humanos. E ali, ele pediu a Deus, né, até a morte, até o ponto de ir para a caverna. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que muitas vezes nos sentimos abatidos, né, até mesmo derrotados. Mas a Bíblia fala que muitas vezes ficamos abatidos, mas não derrotados, porque temos um Deus vencedor, né, para estar conosco. Então, muitas vezes queremos entregar, né, muitas vezes cansado, provações até mesmo na igreja, e nós queremos desistir. Mas nesse ano, Deus colocou no meu coração, não desista, irmão, faça algo para Deus ano que vem, né? Não se sinta derrotado, não pare, isso que Deus colocou no meu coração para falar, se isso serve para mim também, não pare, peça a Deus o que Deus quer de você para ano que vem, né? Então esse hino fala sobre isso, derrota não é coisa de cristão, é um hino antigo que muitos aqui até conhecem, que irmãos possam me acompanhar, se souberem, para cantar comigo, amém? Deus abençoe, glória a Deus. Glória ao Senhor. Olha o que Deus fala pra gente nessa noite. O que há contigo, amigo? Por que anda abatido? Cabisbaixo, sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada tiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E por causa de algum pecado, o seu fardo se tornar pesado, troque pelo fardo do Senhor.
Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se tua vida está sitiada, mas parece uma cidade murada, derruba as muralhas pela fé. Não limite o poder divino. Jesus disse no seu grande ensino: no meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não, 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 não. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Aleluia. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão, irmão, porque vivemos. Deus morreu na cruz por nós. Os soldados, mesmo colocando ali soldado ali para proteger, eles pensavam com força humana ia vencer Jesus, mas nada pode vencer o Senhor. Ele ressuscitou e aqueles homens caíram como mortos, porque o nosso Deus é um Deus vencedor. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, irmão. Graça e paz. Nós, como coordenadora da sociabilidade da nossa igreja, nós viemos nesta noite celebrar com o Senhor e celebrar com os irmãos, né? Mais um ano de vida. E eu gostaria de chamar nesta noite a nossa princesa, o único que faz aniversário no mês de outubro, a nossa irmã Elza. Ela comemorou no dia 28 de outubro, tá, irmã? O aniversário da irmã foi no dia 28. Olha só que coisa linda. Ela tem um privilégio de ser só ela, no meio de tanta gente aqui na igreja de outubro, é a única que faz aniversário. Que benção, né? Eu gostaria de saber se agora no mês de outubro teve alguém aqui que eu não chamei, alguém aniversariante que é nosso visitante. Tem? Tem alguém? Algum visitante que faz aniversário em outubro? Não, né? Nós estamos nessa noite comemorando o mês de outubro e novembro, tá, irmão? Em janeiro, nós vamos fazer dezembro e janeiro, né? Então, fevereiro, eu faço dois meses, né? Dezembro e janeiro, tá? Aguarde quem faz aniversário em dezembro, tá? Chegando. Agora nós vamos comemorar, né, os nossos irmãos que fizeram em novembro. Tá? Nós tivemos em novembro a irmã Rosenilda, que ela fez no dia 12. Parabéns, ela não tá. Bate palma para as irmãs, Mas nós vamos dar a lembrança dela depois. Nosso irmão Amauri, ele fez no dia 19. Nosso irmão Rogério fez no dia 19. Uhul! Gente, tem gente linda, né? Muito linda, né? Por sinal, né? Muito linda, maravilhosa. No dia 20, irmã Dilceia. Euzia. Ah, Jesus, Deus é bom. E no dia 23, a outra princesa, Débora. Uhul! Vamos lá.
No dia 25, irmã Lúcia Neves, a minha amiga aí, minha companheira do ministério. E no dia 27, o nosso irmão Fernando também não está, mas nós vamos passar a lembrança dele, tá? Não. Bate palma pro irmão Fernando, gente. Uhul! Agora, eu queria saber se tem alguém que fez no mês de novembro que eu não lembrei, que eu esqueci, que eu não tenho anotado. Algum visitante? Tem alguém no mês de novembro? Não, né? Então, nós vamos estar guardando a lembrança dos nossos irmãos, vamos entregar a eles. E os irmãos que ainda eu não chamei durante o ano, me lembre, tá, irmã? Eu não recebi a minha lembrança. Porque às vezes o irmão está viajando, não está aqui, e às vezes eu esqueço de dar. Tá bom? Não esqueça, porque às vezes eu tenho memória fraca também, tá? Então, só para quem é aquele, né? Então, porque todo mundo fez aniversário, né? Graças a Deus por isso, né? Estamos chegando ao final de 2025, né? Todos estão aqui fizeram aniversário. 24, né? Todas fizeram aniversário, fizeram? Amém? Amém? Todos fizeram aniversário esse ano até agora? Amém, né? Então, não deixa a tia de José esquecer. Amém? Vamos ficar em pé. Gostaria de chamar o pastor para estar orando pelos irmãos que fizeram aniversário em outubro e novembro. Tá bom? Como ela te esqueceu o meu também, né? Fiz aniversário de casamento, né? Cadê? Vamos preparar aí para cantar, né? Nosso parabéns. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar essas vidas. É sempre bom, né? Celebrarmos ao Senhor. Pai Santo, nós exaltamos o Teu nome, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade e o Teu favor por nós. Se até aqui chegamos, Senhor, é porque o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Podemos dizer nessa noite, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nessa noite celebramos, Senhor, mais um ano de vida dos Teus filhos, aos quais, ó Pai, eu entrego em Tuas mãos, pedindo que esse ano, ó Deus, seja um ano repleto das Tuas bênçãos, ó Deus, na vida dos Teus filhos, e tudo o que o Senhor ainda tem para realizar, os sonhos, ó Deus, que o Senhor traga à existência, que seja um ano de bênção, que sejam anos ditosos, anos na Tua presença, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado na vida deles, para todo sempre. Os abençoe, Pai, derrame das mais ricas bênçãos na vida dos Teus filhos, nós oramos em um nome santo de Jesus, amém e amém. Vamos ao parabéns. Parabéns. Eita glória, amém. Muitos anos de vida para os nossos irmãos, em nome de Jesus. Enquanto nossa irmã Ruth, diaconisa Isabel e nosso irmão José se preparam para a gente cantar o 366 do Cantor Cristão, 366. Nós vamos estar também nesse momento separando, entregando aqui no altar do Senhor nossos dízimos e ofertas, tá bom, irmãos? 366 do Cantor Cristão, acho que já está no esquema aí. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos declarar que em nada pomos a nossa fé. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício
firmados no Senhor. Sede na possa face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao me cercar a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o céu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Nesse momento, eu vou estar convidando a nossa irmã Sônia, que foi aniversariante dessa semana. Ela não vai receber chocolate hoje, mas a gente vai orar pela vida dela, que é melhor do que chocolate, irmãs. Os irmãos receberam chocolate e oração. A irmã vai receber a melhor parte, que é a oração. O chocolate fica para o ano que vem, mas a oração é bênção, né? Vamos estar orando pela nossa irmã Sônia. Vamos estar orando também, agradecendo a Deus por aqueles que puderam ofertar, puderam entregar os seus dízimos na casa do Senhor. E vou pedir ao irmão José que esteja fazendo essa oração nesse momento, pela vida da aniversariante e pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Pai querido, Pai de amor, mais uma vez somos agradecidos por estar em Tua presença, para junto, Deus, render-nos graça e louvar o Teu nome. Obrigado, Deus, por Tua serva que completou mais um ano de vida. Só posso, Deus, cada dia mais abençoar a vida dela e de sua família, derramando ricas bênçãos do céu, Senhor. Também, meu Pai, Deus, que puderam ofertar esta noite, Deus querido, abençoe cada um, Pai de amor, conforme a Tua vontade, ó Pai. Eu te louvo por esse momento e por tudo que ainda há de acontecer na Tua casa, no nome santo de Jesus. Amém. Chamar o pastor. Deixa eu orar agora. Senhor, nosso Deus querido Pai, quero te pedir ainda que o Senhor esteja usando, Deus, a vida do teu servo nessa noite. Ó Deus, encha ele, eu creio que o Senhor já encheu, que ele venha transbordar, ó Deus, daquilo que o Senhor colocou no coração dele, ó Deus querido, de acordo com a tua vontade, Deus, para falar com cada um de nós nessa noite. É isso que eu te peço, Pai, e já te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Eu posso, né? Pode não. Graças a paz, amados. Por que vocês sentaram? Está cansado? Pode sentar. Rapaz, eu acho que... Olha só. Eu não vou fazer esse desafio não, mas deu vontade de fazer. Todo mundo que está vestido de azul ia ganhar a cantina hoje, mas eu não posso fazer. Você já parou para pensar? Já viu? Já olhou ao redor? 50 tons de azul. Literalmente. Esse pessoal hoje está no azul, né? A Andressa falou assim, ô José também um azul esverdeado, mas o azul, aí. Que benção, né? Se marcasse não dava tão certo. Se o pastor pedisse assim, irmão, vamos de tom de azul, porque tem igreja que faz isso, sabe? O pastor marca a tonalidade da semana. Né? Aí a tonalidade é azul, aí está todo mundo de azul. Mas essa aí é outra história. Mas eu estou aqui maravilhado nessa noite pela oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Quero agradecer mais uma vez tudo que aconteceu no domingo passado. Foi bênção. Eu quero nesse culto ainda trazer uma palavra para você, mas eu não posso esquecer de orar. A Sheila já colocou aqui, tem um pedido especial de oração.
E eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 5, verso 1 até o verso 14. E se você achar na tua Bíblia o Apocalipse, você levanta e a gente vai estar lendo. Já que você sentou, agora a gente vai ler um pouquinho em pé também. São 14 versículos, coisa rápida. E eu tenho certeza que Deus falará com você nessa noite. Amém? Amém ou não amém? Isso, que maravilha. Vou até fechar minha Bíblia aqui, que eu acho... não, deixa aberta aqui, porque tem algo aqui. Algo que já está anotado na Bíblia. Todos acharam? De pé, sobre os pés. Quem não achou, tenha misericórdia, Senhor. Porque não achar o último livro da Bíblia é uma graça. É só ir para a última página da Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Glórias a Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo sempre. E os 24 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Fecha teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado por essa noite, por o Senhor já ter falado conosco através dos louvores, através de cada momento do culto. Mas agora, Senhor, precisamos, ó Deus, da iluminação do Teu Espírito Santo, para enxergarmos a verdade escrita na Tua palavra. Então, Senhor, nessa noite, toma a Tua igreja, que nada nem ninguém venha tirar a nossa atenção, mas que Teu Espírito Santo venha revelar a Tua palavra a nós, e que venhamos entendê-la, ó Deus, e praticá-la, ó Deus, como o Senhor colocou no meu coração. Fala a Tua igreja nessa noite. Deus, usa a nossa vida, que diminuamos, que Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. A palavra do Senhor em Apocalipse,
é enfática em glorificar e exaltar o Senhor. Nós, quando falamos de Apocalipse, pensamos logo na questão do tempo, dos fins dos tempos. E não estamos errados. Nós não estamos errados porque, verdadeiramente, Apocalipse aponta. O livro do Apocalipse também não é o único livro que fala do tempo do fim. Temos outros livros que são também tão específicos e que falam. Mas nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração para eu falar sobre esse Cordeiro digno de toda a glória e de toda a honra. Na verdade, todo culto nosso, nós jamais poderíamos falar de outro assunto. Os nossos louvores deveriam e devem ser louvores a esse Deus. O nosso movimento deve ser um movimento de fazer uma oração de exaltação a esse Deus. As músicas que cantamos, os louvores que cantamos, as pregações que fazemos, precisam e devem ser de louvor e adoração a esse Deus. Exaltar a esse Deus. E nessa noite, Deus colocou no meu coração uma palavra de falar sobre o Cordeiro digno de toda a glória. O Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro que vou falar nessa noite chama-se Jesus. Esse Cordeiro que vou falar nessa noite chama-se aquele, um único, que foi digno de abrir o livro. E eu queria entrar no texto, dizer para você sobre esses significados, sobre aquilo que a Bíblia fala sobre esse Senhor, e sobre o que é esse livro, o que é esse momento que João está vendo. Nós, por exemplo, podemos pensar que João estava na ilha de Patmos, e no dia de domingo, o Senhor fala com João, os céus se abrem, e ele escreve o que o Senhor manda, aquilo que ele está vendo, e a revelação do Apocalipse acontece a João. E eu quero pensar com você nessa noite, sobre esses pontos que falam do Cordeiro. No versículo 1 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora. Primeira visão que João tem de alguém sentado no trono, alguém que está sentado no trono. Só tem um que senta no trono, só tem um que é rei, o Senhor dos exércitos, é o único que reina, é o único que governa. A visão que João tem é de Deus sentado no trono, segurando um rolo como livro, um livro como se fosse um rolo, um livro como se tivesse, na verdade, que tem algo escrito nele. E João fala uma coisa muito interessante, escrito por dentro e por fora. É interessante isso, porque quando nós falamos da época dessas escritas, você, para aproveitar a escrita, você escrevia dos dois lados, como nós fazemos hoje. Naquele tempo, quando se falava em escrever alguma coisa em rolo, né, nos pergaminhos, por exemplo, naquele tempo, você escrevia de um lado e do outro. Mas nesse contexto tem uma conotação muito interessante. É que tem muita coisa, tem algo muito especial nesse livro. Tem algo muito especial nessa história. E, na verdade, quando nós pensamos no livro, esse livro é aquela parte da história que foi dada para que um pudesse abrir. Quando nós falamos de livro, por exemplo, nós podemos e devemos pensar que é justamente a história da humanidade. Nós não temos outro significado para esse livro. Esse livro, na verdade, é a história da humanidade que Deus criou. Seu princípio, seu meio e o seu fim. Há uma história criada, há um livro escrito, há uma história escrita, mas essa história, ela estava guardada nas mãos do Deus eterno, nas mãos do rei. Estava com ele.
Então a palavra do Senhor diz que havia um livro, e esse livro estava escrito por dentro e por fora. Conta-se a história da humanidade. Aqui eu quero trazer um pensamento para você, porque muitas pessoas acham que a nossa história é cíclica. Ela vai e ela se repete. Ela vai e ela volta. Muitos acreditam que a nossa história termina aqui. Muitos acreditam que acabou, pastor, esse tempo aqui. A palavra vai me dizer, muitas pessoas pensam que a história terminou aqui. Mas, na verdade, a Bíblia, a história da humanidade, aquilo que o Senhor fez, diz que a nossa história não termina aqui. A nossa história vai além desse plano presente. Mas a palavra do Senhor diz que era o livro. E que precisava de alguém para abrir esse livro. Mas esse livro, ele estava fechado, selado com os 7 selos. 7 no Apocalipse, na história bíblica, chama-se o número da perfeição. Ou seja, nada daquele livro estava ao conhecimento de alguém. Somente o Senhor tem o conhecimento desse livro. Somente o Senhor tem o conhecimento da história. Somente o Senhor é o Deus, é o Senhor da história. A verdade é que somente Ele governa e cuida da história dessa humanidade. Essa humanidade, ela vai chegar um tempo em que ela vai ter um encontro com o Senhor. Isso está no seu livro. Essa humanidade teve seu início. Isso está no seu livro. Essa humanidade teve um Salvador enviado. Isso está no seu livro. Essa humanidade tem pessoas como eu, como você. Nós estamos nesse livro. Esse livro é a história da humanidade que está guardada com Deus. E a palavra do Senhor diz que João estava olhando e viu esse livro na mão de Deus. E viu também um anjo que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Aquele momento era algo que Deus estava mostrando para João muito maravilhoso. João, tem o livro da história dessa humanidade. Tem algo maravilhoso para essa humanidade. Mas quem é digno de abrir? Pensa comigo que o livro está fechado com 7 selos. Ou seja, está guardado, muito bem guardado. Está selado, muito bem selado. E a palavra que vem a João é que tinha um anjo proclamando com voz forte: quem é digno de abrir o livro? E aí João tem um entendimento. Porque quem procura, acha. E quem quer achar, vai procurar. Então João tem uma visão. Vou olhar para os céus. E nos céus, João começa a contemplar. E quando ele olha para os céus, ele vê serafins, querubins, anjos. Mas ali nos céus, a palavra do Senhor diz que João não encontrou ninguém digno de abrir o livro. Então João olha, quando ele diz aí no versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Então você olha para os anjos são ministradores da parte de Deus, mas não são dignos de abrir o livro. E aí você olha para a terra, que João também disse que na terra não se achou alguém digno de abrir o livro. Você pode pegar a pessoa mais piedosa, a pessoa melhor que você encontrar aqui, a pessoa mais poderosa, você pode pegar qualquer tipo de pessoa que você possa achar, esse daqui é digno. Mas a palavra diz que João também não achou ninguém digno na terra, porque não tinha ninguém digno na terra. Mas quando ele olhou, por exemplo, também para debaixo da terra, ele olhou e viu os anjos do diabo, os demônios, o próprio inimigo das nossas almas, e que também não era digno de abrir o livro. E aí, num momento, João olha e tem um momento de desespero.
Quantas vezes nós temos momentos de desespero? Quantas vezes nós temos momentos difíceis? Quantas vezes nós temos momentos que nós achamos que não existe saída? A palavra do Senhor diz que João olha, não vê ninguém digno nos céus, não vê ninguém digno na terra, e também não vê ninguém digno debaixo da terra. E a palavra do Senhor diz que João chorava muito, porque não achou ninguém digno. E a palavra do Senhor diz que porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quando nós olhamos para isso, um dos anciãos olha para João e diz o seguinte: João, não chore. Não chore, porque tem um que é digno de abrir o livro. Não chore, João, porque tem um que é capaz de olhar para esse livro e de dar sentido a toda a história da humanidade. Quando nós falamos sobre isso, que tem um que é digno de abrir o livro e de dar sentido à história da humanidade, nós entendemos que ele é capaz de conduzir a minha e a tua vida, de conduzir essa humanidade para um lugar seguro, de conduzir essa humanidade para um lugar junto dele, para um lugar de alegria, para um lugar de gozo eterno. Há um que é digno, porque ele é aquele que pode fazer isso por mim, isso por você. A palavra do Senhor diz que o anjo olha para ele, um dos anciãos olha para João e diz assim: não chore, porque tem um que é digno, e só há um digno de abrir o livro: Jesus Cristo, o filho de Davi. Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é digno de abrir o livro. E o que isso significa? Que quando ele abre o livro, ele governa sobre o mundo. Quando ele abre o livro, ele é digno de abrir o livro, de criar essa história, de cuidar dessa humanidade e de levar essa humanidade a um tempo final, de levar essa humanidade a um tempo novo, a um tempo de renovo, de levar essa humanidade a um encontro com ele nos céus. Então a palavra do Senhor diz que há um que é digno, que é Jesus Cristo, o Senhor. E quando ele diz isso, a palavra do Senhor diz que João, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos um em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Então a palavra do Senhor diz que Jesus é um cordeiro, aquele que foi entregue para morrer no meu e no teu lugar, aquele que foi o sacrifício vivo, aquele que por seu próprio sangue pagou um preço por mim e por você. Como disse na semana passada, ele pagou um alto preço, um preço de redenção, um preço de sangue. A palavra do Senhor diz que era um cordeiro, aquele cordeiro que João olha quando ele aparece, e João diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro é o cordeiro substitutivo, é o cordeiro que é o Senhor Jesus. Mas a palavra do Senhor mostra que esse cordeiro parecia que tinha sido morto, sofreu as atrocidades nesse mundo, sofreu as injúrias desse mundo, foi cuspido na cara, foi levado ao madeiro, foi sacrificado. Mas a palavra do Senhor diz que ao terceiro dia, esse cordeiro ressuscitou e vive está. A palavra do Senhor mostra esse cordeiro que é digno de toda honra e de toda glória, dizendo, mostrando e falando para mim e para você, nessa noite, que ele tem 7 chifres, que também tem 7 olhos, que também são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Isso significa que esse cordeiro é aquele que tem todo o poder. O simbolismo de Apocalipse capítulo 5 aponta para o poder que Jesus Cristo tem. E ele tem 7. E quando nós falamos de 7 é perfeição, todo o poder.
Mas a palavra do Senhor também diz que ele tem 7 olhos, que também quer dizer que ele é aquele que vê todas as coisas. Esse cordeiro é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o cordeiro de Deus que parecia que estava morto, mas a palavra do Senhor também diz que é o cordeiro de Deus, que é todo poderoso, que é aquele que vê todas as coisas e é aquele que está em todos os lugares. Ou seja, ele é um Deus presente, é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Ele está aqui no nosso meio, ele continua vivo, ele está vivo, ele é eterno e ele é todo poderoso, ele é aquele que sabe de todas as coisas e ele é aquele Senhor que está no meio de nós. Esse é o cordeiro que foi entregue. Esse é o cordeiro que João apresenta. Esse é aquele que é digno de abrir e desatar os livros, desatar os selos, de abrir o livro. A palavra do Senhor diz, no versículo 7, que esse cordeiro foi e pegou o livro da mão direita, e os 4 seres viventes e os 4 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa de taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo. Aqui está uma coisa muito interessante. A palavra do Senhor diz que há um digno, um único digno de abrir os selos. Ou seja, ele é aquele que dá sentido à história da humanidade. Ele é aquele que governa a humanidade. Ele é aquele todo-poderoso. Ele é aquele que está presente em todos os lugares. Ele é aquele que vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Mas aí você olha para esse texto. Diz a palavra do Senhor que ele pega o livro na mão. Pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado. E aí, nesse momento que ele pega o livro, os anciãos se prostram em adoração. Sabe o que eu entendo nessa noite? O que eu entendo nesse texto? Que nós olhamos para o Cordeiro, nós olhamos para o Cristo e sabemos quem Ele é. E sabemos quem Ele é na nossa vida e nesse mundo. O que Ele significa? Mas a postura dos anciãos nos ensina. A postura, diz, dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos, diz que eles se prostraram diante do Cordeiro. O que é isso? Reconheceu quem era esse Senhor. Reconheceu quem era aquele que era digno de desatar os selos. Reconheceu aquele que era o Senhor de toda a humanidade. Reconheceu que era o Senhor Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que eles se prostraram diante desse Senhor. A minha pergunta nessa noite é: você reconhece quem é esse Jesus? Talvez você possa estar ouvindo histórias de Jesus. Talvez você possa lembrar de Jesus na época de Natal, como estamos agora, em pleno dezembro. Natal, Jesus nasceu, é o Natal. Estava falando verdadeiramente, as pessoas nesse tempo de dezembro lembram de tudo, mas acabam se esquecendo do Jesus que dá sentido ao Natal. Sem Jesus não tem Natal. Sem Jesus não existe o Natal. E às vezes as pessoas passam tempo, olham, reconhecem Jesus, né, como esse do Natal, mas na verdade esquece daquele que é o principal. A figura principal do Natal não é o Papai Noel, porque também a gente sabe que não existe, Papai Noel não abençoa ninguém, a gente sabe disso. A figura do Natal, por exemplo, também não é você se reunir com a sua família, embora é um momento excelente você se reunir com a sua família, mas a figura do Natal é o Senhor Jesus. É só Ele, porque foi Ele que veio. É por isso que a Bíblia diz que quando Ele nasceu, um menino nos foi dado, e o seu nome é chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E a palavra do Senhor aponta para Ele, dizendo que Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o sentido do Natal, esse é o Senhor. E aí nós reconhecemos Jesus, quando nós falamos de Natal. Mas aí você olha, as pessoas muitas vezes esquecem quem é Jesus.
As pessoas muitas vezes esquecem quem é o Senhor. E quando os 24 anciãos e os 4 seres viventes reconheceram essa autoridade, quem era Jesus, se prostraram e adoraram. Se prostraram e cantaram um cântico novo. A palavra do Senhor mostra que esse Jesus recebeu a adoração. E ele recebe a minha e a tua adoração nessa noite. A palavra do Senhor diz que eles cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdote, e eles reinarão para sempre. Você já parou para pensar nesse louvor de adoração a esse Jesus? Eu vou dividir esse louvor de adoração nessa noite. Eu pego uma cola do comentário do Hernandes Dias Lopes. Ele diz, por exemplo, que quando nós falamos nesse cântico, é um cântico de adoração. Ele diz assim: tu és digno. Sabe quando nós precisamos cantar alguma coisa a esse Cordeiro, a esse Senhor? Dizer a Ele com a nossa própria voz, com o nosso coração: digno é de todo louvor e de toda adoração. Sabe de uma coisa muito clara? Nós só temos alguma coisa porque Ele nos dá. Tudo vem dEle. A honra e a glória pertence a Ele. Nada me pertence. Nem o batimento cardíaco é meu, é Ele que controla. Nem o ar que eu não consigo ver, mas eu sei que existe, é Ele quem dá. Então Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. E nós muitas vezes erramos quando nós queremos adorar e nós não adoramos o que é digno de todo louvor e de adoração. Adoramos ao homem, colocamos o homem no centro, queremos ser honrado, e quando na verdade quem tem que ser honrado é esse Senhor. Quando na verdade quem passa pela rua, pela nossa vida, como passou lá quando ele estava entrando em Jerusalém, eles diziam assim: hosana nas alturas, glórias a Deus nas alturas, paz aos homens de bem, porque o Senhor Jesus chegou, glórias a Deus, tu és digno, esse Senhor é digno. Então quando nós olhamos para essa adoração, ele diz assim: olha, tu és digno. E aí quando nós falamos desse cântico de louvor, diz: a sua obra, porque foste morto. Significa um cântico de pregação, é quando nós anunciamos o que Ele fez. Quando nós falamos do digno, do Cordeiro que é digno de adoração, nós precisamos pensar nesse cântico de louvor, que diz assim: porque foste morto. E esse morto significa que Ele cumpriu a sua obra. Significa que Ele foi morto para me dar vida e te dar vida. A palavra do Senhor diz que Ele foi entregue numa cruz do Calvário. Morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. A obra do Senhor Jesus não para no seu nascimento. A obra do Senhor Jesus não para no seu senhorio. A obra do Senhor Jesus não para também na sua redenção, mas aponta para aquilo que Ele traz para nós. Quando diz, tu és digno, porque foste morto, significa que alguém morreu no meu e no teu lugar, para nos dar vida e vida eterna. Ou seja, nós estamos caminhando para um tempo em que nós estaremos indo aos céus e vivendo eternamente, porque Ele foi morto. Se não fosse, não teria o Cordeiro, não teria Jesus, não teria o sacrifício pago numa cruz do Calvário. E aí, quando nós falamos de cântico de louvor, nós precisamos pensar, porque Ele foi morto. Porque foste morto. Quando nós falamos do cântico de louvor, pensamos justamente na obra que Ele fez, na sua missão. Ele diz assim: porque compraste para Deus os que procedem de todo tribo, língua, povo e nação. Quando você fala, diz assim: procede toda tribo, língua, povo
e nação. Não está restrito a um povo, não está restrito a uma etnia. A Bíblia diz que foi a toda tribo, língua, povo e nação. Pagou um preço, compraste para Deus os que procedem de toda, não é de uma parte. Por isso que a palavra do Senhor diz, e nós precisávamos todo dia cantar esse louvor, nós precisamos todo dia adorar esse Senhor, porque João 3,16 é o centro da Bíblia e aponta para esse cordeiro, porque diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele pagou um preço por todo mundo. E como disse na semana passada, repito, o mesmo preço. Isso me faz igual a você. Não tem raça, não tem cor, não tem posição social, não tem quem ganhe mais, quem ganhe menos. Todos nós tivemos o mesmo preço pago. E Ele comprou a cada um de nós para Deus. Ele nos apresenta diante de Deus. Está aqui, meu filho amado, que eu paguei um preço por ele. Quando nós olhamos para esse louvor e adoração, nós precisamos pensar naquilo que Ele nos constituiu. Ele nos constituiu reino e sacerdote. Quer dizer que agora nós vamos reinar. Quer dizer que nós teremos um momento de reinar com o Senhor. Quando nós falamos do cântico de louvor, eu penso que eles adoraram o Senhor, mas adoraram mesmo. Pensa numa expressão de louvor. Quando eles dizem, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber. Digno é de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Quando nós pensamos nesse cântico de louvor, é um cântico de adoração completo, é um cântico de reconhecimento daquilo que o Senhor fez por mim e por você. Eu queria pensar com você nessa noite e fazer uma pergunta. O que você tem louvado? Quem você tem adorado? A quem você tem atribuído a sua vida? A quem você tem atribuído aquilo que Ele fez por você? A quem você tem atribuído a história da humanidade? Essa humanidade está sendo guardada, preservada, cuidada por Ele. E sem Ele, essa humanidade não existe. Não existiria. A palavra do Senhor diz em Colossenses que tudo foi criado por Ele, por meio dEle, para Ele, e nada do que existe hoje existiria sem Ele. Ou seja, Ele tem cuidado de todas as coisas, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado desse povo, Ele tem tido misericórdia conosco e nos aponta para uma vida na presença dEle. E a grande pergunta é, que louvor nós estamos cantando? A quem nós estamos adorando? A quem reconhecemos como nosso benfeitor? A quem reconhecemos como aquele que fez? Eu posso pensar com você e te desafiar nessa noite. Você precisa, eu preciso me prostrar, como se prostraram os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Se prostrar em adoração significa reconhecer esse Jesus na nossa vida. Se prostrar em adoração significa reconhecer o que o Senhor fez por nós. A palavra do Senhor diz, no versículo 11, o apóstolo João diz, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte um outro cântico, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Só há um digno. Eu não sou digno. Por mais que seja bom, você também não é digno. Por mais que seja bom, nós não precisamos e não devemos tomar honra e poder e glória para nós.
Por isso que Paulo vai dizer que a nossa glória, a nossa vanglória, uma glória vã, quando nós pegamos para nós o que não nos pertence. Mas quando a palavra diz que os 4 seres viventes, os 24 anciãos, proclamam um cântico novo, agora João está dizendo de outros seres. João está falando no versículo 11, vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro. E aí posso pensar com você que toda a criação o adora. Toda a criação reconhece quem é esse Senhor. Toda a criação reconhece o Senhor Jesus Cristo como digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e a glória. E aí a grande pergunta é: os 4 seres viventes o adoram, os 24 anciãos o adoram, com um cântico novo, os anjos o adoram. Nós precisamos adorar esse Senhor, nós precisamos dar a Ele a honra e a glória, é dele, mas não da boca para fora. Sabe quando esses dias tem coisas na nossa vida que marcam. Minha filha ficou feliz porque a gente conseguiu fazer algo. E quando ela falou, eu falei: filha, é o favor de Deus. É Ele quem faz por nós. Não é o pai, não é o papai. Presta atenção. Nada é a gente. Tudo vem dele, irmão. Tudo é dele. Se você pensar assim, você nunca vai pegar a glória para você. Sabe? Se você acerta, a honra é dele. Se você vive bem, se ele te acrescenta alguma coisa, eu fiquei muito feliz, cara, porque Deus acrescenta na nossa vida, sabe? E quando ele acrescenta, você tem uma posição a tomar. Ou você acha que você é bom, e foi a minha força, e foi o que eu fiz, e foi aquilo que eu batalhei. Não, eu saí para trabalhar, mas quem te deu saúde para sair para trabalhar? Quem te deu um emprego para sair para trabalhar? Quem foi que abriu as comportas do céu? Porque, na verdade, quando nós somos abençoados, irmãos, é o céu se abrindo sobre nós. E Jesus também falou para nós assim, que a gente não precisa pagar preço nenhum. É a graça dele, é o favor imerecido dele. É ele falando assim: agora eu vou abençoar meu filho, eu vou dar. Então eu falei para minha filha, eu falei assim: é ele. Porque é o favor dele, não sou eu. E se estamos experimentando certas coisas, é porque vem dele, tudo é para ele. O Romanos capítulo 11 vai dizer no seu finalzinho: porque dele para ele, a ele seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Nada é nosso, nada é para nossa glória, nada é para o nosso louvor. Estamos aqui em gratidão a Ele. Estamos aqui nos prostrando, adorando, porque reconhecemos a Sua majestade, porque reconhecemos o Seu senhorio. E aí eles cantavam esse louvor. Eu queria te convidar nessa noite a cantar esse louvor. Me lembro de um irmão que falou assim: olha, a glória é do Senhor, mas a primeira oportunidade que teve mostrou que era diferente. Sabe por quê? Porque glória, honra, louvor e adoração começa aqui. É de dentro para fora. Não é externo. Não é para as pessoas verem. Não é para mostrar para as pessoas. Mas é justamente para Deus sentir que você está adorando, que você está se prostrando, que você está rendendo louvor, honras e glória. A palavra do Senhor no versículo 13 diz assim, no versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra
e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória, o domínio para todo o sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Havia uma doxologia, uma adoração completa, uma prostração completa nessa visão de João. Ninguém que estava aqui, ninguém daqueles seres que estavam sendo citados aqui, deixou de adorar o Senhor. Ninguém que estava aqui deixou de reconhecer quem era o Cordeiro, o digno que era o Cordeiro, de receber o louvor, a honra e a glória. Ninguém do que estava aqui, nenhum ser, deixou de adorar o Senhor. Ele diz, eles estavam, toda a criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra. Quer dizer que os anjos o adoram. Os anjos cantam louvores de adoração a Ele. A humanidade é chamada a louvar e adorar o seu nome. E até o inimigo, o diabo, que está debaixo da terra, no inferno, a palavra do Senhor diz que ele vai se prostrar e adorar ao Senhor. Eu queria perguntar, desses 3 louvores, se você canta ou adora esse Senhor com esse louvor, dizendo: digno é o Cordeiro de receber toda a honra, a glória e o poder. Nós precisamos nessa noite olhar e ver que o Senhor se entregou, e ver que o Senhor se entregou por nós, e foi digno de abrir o livro. E como é que eu posso, pastor, reconhecer isso? Fazendo como fez os 24 anciãos, fazendo como fez os anjos, fazendo como faz toda criatura que reconhece o Senhor Jesus como Senhor de toda a terra, se prostrar e adorar esse Deus, dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. Porque ele foi morto, mas reviveu. Ele está vivo, ele ressuscitou, ele ao 3º dia ressuscitou, completou a sua obra e está aqui para receber o teu louvor e a tua adoração. E aí nós podemos nessa noite reconhecer que digno é o Cordeiro de Deus. E pastor, nessa noite, como é que eu posso reconhecer? Você pode reconhecer com a sua vida, reconhecer que esse Senhor é digno da sua adoração. Você pode nessa noite reconhecer que o Senhor Jesus é aquele que te deu salvação, que o Senhor Jesus é aquele que te sustenta, que guarda você, que o Senhor Jesus é aquele que está com você todos os dias. E a maior expressão de adoração é quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. A maior expressão de adoração é quando nós nos apresentamos como adoração a esse Senhor. Lembra daquele louvor? Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Só isso. Como oferta vive em teu altar. Pois o quê? Só para isso. Cumpra em mim faça o que está em teu coração e que a cada dia tenha mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Só isso. Você não precisa pagar promessa, você não precisa fazer sacrifício, você não precisa pagar nada,
Você não é devedor de nada. Ele já pagou tudo. A única coisa que nós precisamos nessa noite é reconhecer e oferecer a nossa vida em adoração a Ele. A única coisa que nós precisamos é reconhecer o seu favor. Digno é o Cordeiro. E nós precisamos nessa noite nos prostrar e adorarmos ao Senhor. Que a palavra do Senhor ministrada nessa noite te confronte e que você reconheça quem é esse Senhor, quem é esse Cordeiro. Que a palavra do Senhor nessa noite te traga um reconhecimento de que o favor dele por você já foi realizado. Que a palavra do Senhor ministrada nessa noite te leve a uma adoração a esse Deus, a uma entrega por completo. A maior expressão de adoração é você entregar a sua vida a Ele. Então, nessa noite, eu te convido, entrega a sua vida a Jesus. Reconheça que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus de receber toda a honra, a glória e o poder. Se você quiser, você pode aplaudir ao Senhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Eu queria te perguntar nessa noite. Eu preciso encerrar por causa da hora. Mas se você reconhece Jesus como seu Salvador, se você reconhece que Ele é digno da sua adoração, e se você quiser nessa noite entregar a sua vida a Jesus como oferta agradável, como oferta de amor a Ele, reconhecendo o seu favor, reconhecendo aquilo que Ele faz por você, aquilo que Ele fez por você, eu quero dizer para você, esse é o momento do seu momento com Deus, o momento de você entregar a sua vida a Jesus. Porque eu tenho certeza que o grande louvor que nós precisamos adorar é que digno é o Cordeiro, porque Ele foi morto e reviveu para nos dar vida. A Ele seja a honra, a glória e o poder. E você pode fazer isso nessa noite, entregando a sua vida. Há alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, em reconhecimento pelo seu favor, em gratidão por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou. Digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o poder. Esse Senhor fez tudo por mim e por você. Ele é digno de abrir os selos, de governar essa humanidade e de nos levar a um encontro eterno com o Pai. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos e devemos reconhecê-lo como nosso único e suficiente Salvador. E Ele diz, aquele que confessar a mim diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Esse é o momento de nós reconhecermos esse Senhor Jesus. Alguém nessa noite que queira reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Se quiser, faça um sinal. Se não tem ninguém nesse momento, nós estaremos orando, encerrando o culto. Se alguém nessa noite que esteja afastado, se alguém nessa noite que queira retornar aos pés do Senhor, queira renovar os seus votos com o Senhor, eu quero dizer para você também é um momento de você também renovar os seus votos com o Senhor. Faça isso enquanto há tempo. O Senhor está voltando, a palavra do Senhor está se cumprindo. Um dia nós estaremos subindo aos céus, nos encontrando com esse Senhor, porque Ele é digno, digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu, e vive está, e nos levará aos céus. Há alguém nessa noite? Se você está aqui, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, que eu tenho certeza que o Senhor está te esperando de braços abertos. A palavra do Senhor me mostra isso, e ela foi pregada nessa noite. Alguém? Se não há, nós vamos orar. Nós vamos orar encerrando esse culto. Mas se você quiser, fale conosco. Olha, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Olha, pastor, eu quero ter um momento com o Senhor Jesus. Eu quero renovar meus votos, Senhor. E nós estaremos orando por você. Amém? Feche os olhos, vamos orar. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque a Tua palavra foi pregada. Deus, digno é o Cordeiro de Deus de receber toda a honra, a glória, a força e o poder. Porque Tu foste digno, ó Pai, Tu és digno de abrir os selos, de cuidar de nós, de, ó Deus, abençoar a nossa vida e de nos levar, ó Deus, ao fim dessa humanidade
e nos levar aos céus, Pai. Digno é o Cordeiro de Deus que foi morto e reviveu, ressuscitou ao terceiro dia. E nós, nessa noite, nos prostramos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor, só o Teu favor por nós, nada nos pertence, nada nós merecemos, mas é o Teu favor, Pai, por nós. Senhor, se estamos aqui, a Ebenezer, Pai, podemos dizer Ebenezer nessa noite, até aqui nos ajudou o Senhor, porque a honra e a glória é do Senhor, e se conseguirmos alguma coisa, Senhor, nada nos pertence, porque tudo vem de Ti, tudo é para o Senhor nos dá todas as coisas. Deus, seja louvado, Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, por todo o plano de salvação, por Jesus Cristo, nosso Senhor, por esse plano de salvação eterno, que nos leva, ó Deus, à sua presença. Abençoe pessoas nessa noite, Pai, que não tomaram ainda uma decisão com o Senhor, mas que nessa noite ainda, essa palavra venha ser ministrada nesse coração, e que haja uma entrega ao Senhor, que venhamos ofertar a nossa vida como oferta agradável e suave ao Senhor, nessa noite, reconhecendo o seu favor por nós. Receba todo o louvor, Pai, toda adoração nessa noite. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu queria fazer um pedido, já vou orar de novo, encerrando. Nós precisamos orar pela nossa irmã Daniele. Ela vai estar fazendo um procedimento cirúrgico amanhã, mas o nosso irmão José Carlos está arriado em casa, que não conseguiu nem vir à igreja hoje, tá? Então me ligou, me mandou mensagem, quer dizer, pastor, ora pelo José Carlos está mal, não está bem, está com a coluna muito atacada, e foi para o hospital hoje, né? Não melhorou, tomou remédio, mas está lá, está passando mal, e amanhã nossa irmã Daniela está sendo internada para fazer esse procedimento cirúrgico. Se houver alguém que possa, de repente, dar um socorro amanhã, me ajudar nesse sentido, vou agradecer. Daqui a pouco eu vou ver se eu dou um pulinho lá, ver como é que ele está. O negócio, disse a irmã Daniela, que não está bem não, está com a coluna muito dolorida e não conseguiu nem vir à igreja. E amanhã ela entra em procedimento cirúrgico. Peço também que vocês orem pelo pastor Valdir, né? Nosso pastorzão lá, que Deus abençoe. E minha sogra, ore pela minha sogrinha, a melhor sogra que eu tenho, irmãos. Amém ou não amém? É a única, mas é um espetáculo de sogra. Não tem que reclamar de sogra, né? Assim como a gente tem que reclamar da minha mãe, né? É benção. Então, ore pela minha sogra, que esteve passando mal essa madrugada, precisa das orações do Senhor, tá bom? Vamos orar? Há mais alguém que queira uma oração aqui à frente? Pastor, eu quero que ore pela minha saúde. Se houver, vem logo. Isso, irmã Diaconisa Isabel. Vem mais alguém? Quem quiser vir aqui receber uma oração, para cá, por favor. Então vamos orar. Isso, maravilha. Ó. Alan, é sempre bom você estar aqui, viu, Alan? Sabe que gosto muito de ti, cara. Gosto de todos, né? Amo todos. Eu gosto dele também. Gabriel, tamo junto. Beleza. Então, estenda suas mãos para cá. Vamos abençoar esses irmãos e entregar a vida desses irmãos também que estão necessitados nesse momento. Pai Santo, Pai querido, reconhecemos, Deus, a Tua grandeza, a Tua majestade. E louvamos ao Senhor, pois a honra e a glória é do Senhor. Nesse momento, Pai, no encerrar desse culto, nós precisamos, ó Deus, apresentar a vida dos Teus filhos, ó Pai, que precisam da intervenção do Senhor na área da saúde. Senhor, toca, Pai, abençoe, Deus, da planta do pé ao último fio de cabelo, entra com providência, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o Senhor dos senhores, e nessa noite o Senhor pode declarar a palavra de cura na vida do Alan, na vida da Diaconisa Isabel, na vida da irmã Conceição, na vida da irmã Sônia Souza, na vida da irmã Lúcia Neves, ó Deus, na vida, Pai querido, do irmão José Carlos. Deus, coloca as Tuas mãos naquela coluna, ó Deus, abençoe o Teu filho. Toma a irmã Daniele também,
bem, Pai, que vai, ó Deus, operar amanhã, que o Senhor entre com providência nessa operação, nessa cirurgia, ó Deus, que seja um sucesso para a tua honra e tua glória. Toma também a minha sogra, nossa irmã Nicéia, ó Deus, em tuas mãos. Toma minha sogra, abençoe, Senhor, em o nome santo de Jesus, traz a paz àquele coração e que ela fique bem, Pai. Tira todo o mal-estar e que a tua filha, ó Deus, tenha, ó Deus, uma noite abençoada. Deus, muito obrigado, porque nós clamamos e oramos ao Deus vivo, ao Deus que pode todas as coisas. Abençoa os teus filhos, basta apenas uma palavra do Senhor, e toda a cura, e toda a libertação, e toda bondade do Senhor vai ser manifesta na vida dos teus filhos, porque cremos no teu poder. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos dê uma semana abençoada. Seja louvado por tudo, Pai, que nós fizemos nessa noite, e que o teu nome seja glorificado e exaltado para todo sempre. Nós oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Você pode aplaudir ao Senhor.